Sejam bem-vindos ao seu canal de criptomoedas. Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum, diz que não é mais bilionário. Bill Gates diz que não possui nenhuma criptomoeda porque não está acrescentando à sociedade. A stablecoin Tether reforçou suas participações no Tesouro e adicionou mais de 250 milhões de dólares em dívidas do governo não americano às suas reservas. Ethereum se fundirá em agosto com o início dos testes finais. Magic Eden supera OpenSea em volume diário de negociação à medida que NFTs de Solana esquentam. Fraqueza de Bitcoin se espalha para outras criptomoedas. FTX salta para negociação de ações. Novo CFO da MicroStrategy diz que a estratégia de Bitcoin não mudou em meio à queda de mercado. Antes de começarmos, se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias como essas. Vamos pro vídeo? Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum, diz que não é mais bilionário. O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, tweetou na sexta-feira que não é mais um bilionário. Buterin, que cofundou a rede blockchain em 2014, viu seu token Ether cair 59% desde que atingiu uma alta de cerca de 4.800 dólares em novembro de 2021, quando sua participação foi avaliada em cerca de 1,5 bilhão de dólares. Em outro Twitter na sexta-feira, Buterin disse: eventualmente você comete um erro em suas crenças, e corrigir esse erro significa reconhecer que uma versão anterior de si mesmo contribuiu com um valor negativo para o mundo. Ele também discutiu as trocas entre mente aberta e paixão, enquanto expressava apoio ao blockchain que ele ajudou a criar. Nota aos trolls: não, o Ethereum não foi um erro, escreveu ele. Insider entrou em contato com Buterin via Ethereum, mas não recebeu uma resposta imediatamente. Os tokens Terra, USD e Luna caíram drasticamente na semana passada, eliminando cerca de 40 bilhões de dólares do mercado em questão de dias. A Terra USD, uma chamada stablecoin supostamente atrelada ao valor do dólar, foi avaliada pela última vez em cerca de 6 centavos. O Ether é a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado depois do Bitcoin, que perdeu cerca de metade do seu valor nos últimos 6 meses, e está cerca de 60% abaixo do recorde de 69 mil dólares. Buterin, um programador canadense nascido na Rússia, é uma das vítimas de alto perfil de um colapso de criptomoedas que afetou investidores em geral. 3 investidores conversaram com um insider sobre a perda de milhares de dólares na semana passada. Bill Gates diz que não possui nenhuma criptomoeda porque não está acrescentando à sociedade. Gates foi questionado sobre seus pensamentos sobre Bitcoin e criptomoedas. Eu não possuo nenhum, escreveu Gates. Gosto de investir em coisas que têm uma produção valiosa. O valor das empresas é baseado em como elas fazem ótimos produtos. O valor da criptomoeda é apenas o que outra pessoa decide que outra pessoa pagará por isso, não agregando à sociedade com outros investimentos. A declaração de Gates ocorre em meio a relatos de uma falha de criptografia. O preço do Bitcoin caiu abaixo de 30 mil por ação em maio, e especialistas dizem que pode cair ainda mais. Gates expressou a desaprovação sobre criptomoedas antes. Certa vez, ele alertou aqueles que estão entrando em investimentos em criptomoedas para serem cautelosos em comprar o boom das criptomoedas, especialmente aqueles que não eram tão ricos quanto o fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk. Eu acho que as pessoas são compradas por essas manias, que podem não ter tanto dinheiro de sobra. Então, não sou otimista em Bitcoin. E meu pensamento geral seria que, se você tem menos dinheiro que Elon, provavelmente deveria assistir fora, disse Gates a Bloomberg em 2021. Ele também criticou o impacto ambiental das criptomoedas, que representam uma grande parte do consumo mundial de energia. Em 2021, a mineração de criptomoedas representou 0,5% da eletricidade usada globalmente. A stablecoin Tether reforçou suas participações no Tesouro e adicionou mais de 250 milhões em dívidas do governo não americano às suas reservas. O emissor da stablecoin Tether agora detém mais de $250 bilhão em dívidas de curto prazo não governamentais dos Estados Unidos como parte de suas reservas, e cortou suas participações de papel comercial em favor da Treasuries, de acordo com seu último relatório de atestado sobre quinta-feira. As reservas da Tether há muito são motivo de controvérsia no mercado.
Apesar de suas alegações iniciais de que seu token Tether era totalmente lastreado em dólares americanos, uma série de auditorias mostrou que esse não é o caso, com papéis comerciais de curto prazo compondo a maior parte de suas reservas. O emissor chegou a um acordo no ano passado com o procurador-geral do estado de Nova York, que alegou que o Tether não era totalmente lastreado em dólares americanos o tempo todo. O Tether cortou cerca de 4 bilhões em títulos comerciais nos 3 meses desde o seu último atestado em fevereiro, que ofereceu evidências de seus títulos até 31 de dezembro. Os papéis comerciais são uma forma de dívida corporativa não garantida de curto prazo que foi duramente atingida por um êxodo de investidores dos cantos mais arriscados do mercado de renda fixa. É adicionado aproximadamente esse valor em letras do Tesouro dos Estados Unidos, dívida do governo de prazo curto. Nesse período, com 39 bilhões, eles representavam quase metade das reservas totais do Tether em 31 de março. Acreditamos que a evidência que obtivemos é suficiente e apropriada para fornecer uma base razoável para a nossa opinião de garantia, disse MCA Cayman, a conta independente que completou o atestado. O Tether agora detém 286 milhões em contas do governo não americano, não tendo anteriormente nenhum. Ethereum se fundirá em agosto com o início dos testes finais. A próxima grande atualização para a rede Ethereum será lançada em agosto. De acordo com o desenvolvedor principal, Preston Van Loo, que fez a declaração em um painel na conferência Permissionless. Até onde sabemos, se tudo correr conforme planejado, agosto faz sentido, disse ele antes de acrescentar: se não tivermos que mover, vamos fazê-lo o mais rápido possível. A fusão é uma atualização de marco que faz a transição do mecanismo de consenso da rede Ethereum da mineração de prova de trabalho para a prova de participação. É um passo significativo, pois reduzirá o consumo de energia do Ethereum em mais de 99%, o que deve manter os críticos, formuladores de políticas e ambientalistas afastados. A bomba de dificuldade é um mecanismo que aumenta o nível de dificuldade ou complexidade de quebra-cabeças no algoritmo de mineração de prova de trabalho. À medida que os cálculos se tornam mais difíceis, isso resulta em tempos de bloqueio mais longos do que o padrão e recompensas mais baixas para os mineradores. Magic Eden supera o OpenSea em volume diário de negociação à medida que NFTs de Solana esquentam. O mercado de NFT da Solana está começando a encontrar seu ritmo. Com transações diárias no mercado líder do ecossistema, Magic Eden agora superando o OpenSea, sua contraparte blockchain Ethereum. De acordo com dados semanais do DeppRadar, o Magic Eden registrou cerca de 275 mil transações diárias, que incluem compras, lances e listagens, em comparação com os 50 mil do OpenSea, do DeppRadar. Quando contatado pela Coindex, o Magic Eden forneceu dados mostrando que 330 mil vendas ocorreram na última semana, o que equivale a cerca de 47 mil transações diárias. O número de usuários únicos negociando NFTs em cada plataforma, no entanto, continua a favor do OpenSea. Nas últimas 24 horas, o Magic Eden recebeu 24 mil traders, com o OpenSea hospedando 41 mil, de acordo com o DeppRadar. Enquanto os usuários do Magic Eden estão transacionando as taxas maiores do que no OpenSea, a falta de projetos de NFT de primeira linha no sistema Solana levou a um menor volume total de vendas, apesar de mais transações. Em termos de capital gasto, a OpenSea continua a uma boa distância, registrando um volume de vendas de 35 milhões em comparação com os 10 milhões do Magic Eden. O preço médio de um NFT negociado no OpenSea também foi superior a $700, bem acima do preço médio de 123 do Magic Eden. Fraqueza do Bitcoin se espalha para outras criptomoedas. FTX salta para negociação de ações. Brian Chang, do Yahoo Finance, relata o preço do Bitcoin e notícias de que a exchange de criptomoedas FTX permitirá que os usuários negociem ações. Ele diz: bem, o Bitcoin está pairando um pouco abaixo dos 30 mil, após a liquidação do mercado de ontem. Na verdade, não está indo tão mal, em comparação com o S&P 500. Quem teria pensado isso? Fraqueza? Porém, no Bitcoin se espalhando para outros tokens, como Solana e Cardano. Isso é como os investidores estão tentando digerir as manchetes decepcionantes sobre o estado do consumidor. Tudo isso vem como algumas notícias interessantes da exchange de criptomoedas
FTX anunciou que lançará a negociação de ações sem comissão. O produto é chamado FTX Stocks e estará disponível inicialmente para um número limitado de usuários dos Estados Unidos que desejam negociar Dogecoin, talvez ao lado de seu estoque da Apple. Mas no mês passado, a FTX assumiu uma participação na EX Stock Exchange. E como lembrete, na semana passada, o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, comprou uma participação minoritária na Robinhood. Então, muito interesse nessas trocas de nomes como FTX e Sam Bankman-Fried. Novo CFO da MicroStrategy diz que a estratégia de Bitcoin não mudou em meio à queda do mercado. O diretor financeiro da MicroStrategy, Andrew Kang, disse ao The Wall Street Journal na quarta-feira que a estratégia da empresa de comprar e manter Bitcoin a longo prazo não mudará. Apesar da derrota das criptomoedas e do mercado de ações mais amplo, Kang disse que a empresa não tinha a intenção de vender no momento e não enfrentou pressão dos acionistas, de acordo com o relatório. Os comentários de Kang vêm depois que o CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, reiterou consistentemente que a empresa não venderá suas participações em Bitcoin. A MicroStrategy enfrentou questões recentemente sobre seu empréstimo a prazo da Silvergate e se a empresa enfrentaria uma chamada de margem se o Bitcoin caísse para um certo nível. Em 31 de maio, a base de custo original e o valor de mercado dos Bitcoins da MicroStrategy eram de 3,97 bilhões e de 5,89 bilhões respectivamente, refletindo um custo médio por Bitcoin de cerca de 30.700. E um preço de mercado por Bitcoin de 45.602,79 dólares, respectivamente. A MicroStrategy detém um pouco mais de 129 mil Bitcoins, de acordo com seu último comunicado de lucros. As ações da MicroStrategy caíram cerca de 63% este ano, enquanto o Bitcoin caiu cerca de 36% durante o mesmo período. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva e deixe seu like para ajudar o canal. Até a próxima!